Boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor João César e estou na disciplina de Economia Brasileira. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui só para dar uma alinhada, né, em algumas questões, um andamento. Vocês vão escrevendo aí, conforme assim, se tiver alguma pergunta que eu não respondi, depois eu volto ao final, vou dando uma limpada assim, olhando o que foi perguntado e vou tentando responder ao máximo, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos, eu posso não responder na hora, mas no decorrer eu vou estar respondendo. Algumas questões que eu sei que o pessoal acaba perguntando, eu já vou respondendo já no início da aula para não ficar, né, no meio atrapalhando ou interrompendo para responder isso. Minha avaliação são em média 10 a 12 questões. Nessa avaliação vão ser todas fechadas, não tem aberta, né? Aproveitem porque eu costumo dar, pelo contrário, eu costumo dar quase todas abertas. Nessa, como é a primeira, né, estou dando só questões fechadas. Claro que por ser fechado, eu devo ter feito umas 5 ou 6 provas diferentes. Então, não adianta, né, olhar para o ladinho para o colega. Estou dando a dica para não perder tempo. Então, foque em sua prova, que dificilmente a do colega vai ser igual. Pode até parecer, mas não é. O que estuda? Ô, professor, o que eu estudo? Eu sempre digo, a partir dos questionários que eu já dei. Então, tentem estudar as questões que eu já dei no questionário. Quando eu faço o questionário, eu já faço tentando abordar, né, todos os assuntos da apostila. Então, ele é um bom indicador para o estudo. Assim, quem não tem tempo e não está conseguindo, né, arranjar tempo, pelo menos o questionário eu assim, oriento, né, que vocês estudem o questionário. Aquelas questões que estão no questionário, elas tendem a ser indicadores, né, norteadores para você fazer uma boa avaliação. Então, essa é uma dica preciosa que eu dou, né? Bom para quem veio a essa web aula, que não vai ter problema quanto a isso. Quem não vê, né? Se vocês conhecerem, pode dar a dica, não tem problema não. Isso não é segredo. Nas aulas que eu dou, quando eu vou aos polos, eu aviso. Se não está tendo tempo, está corrido, estudem pelo menos os questionários. Essa é uma orientação que eu dou e funciona. Quem seguiu essa dica tirou boa nota, tem boas notas nas avaliações. Bem, pessoal. A disciplina de Economia Brasileira, ela é bem ampla. Se fosse para a gente esmiuçar, tratar a fundo realmente a Economia Brasileira, a gente precisava de uns 2 semestres ou mais. Qual que é a tentativa? Qual que é a minha perspectiva? A minha perspectiva nada mais é do que pelo menos nortear vocês terem um conceito da economia brasileira, né, de formação, de constituição, até chegar nos dias atuais. Então, esse é o primeiro pensamento quando a gente vai tratar de economia brasileira no curso de administração pública. Professor João, para que eu preciso estudar economia brasileira e administração pública? Ora, está inteiramente interligado, não tem como pensar em administração pública sem entender de economia, né? Inclusive as políticas públicas, tudo estão norteados pela questão econômica do país. Né? Se tem recurso, se não tem recurso, se há uma desigualdade, se não há uma desigualdade, por que há desigualdade, quais elementos, quais fatores são preponderantes que acirram essa desigualdade e o que fazer, né, para redução dessa desigualdade. Como melhorar a estrutura do país, como torná-lo mais rico. Então, todas as questões passam pelo setor primeiro público para depois ir para o privado. O privado ele é uma alavanca, né? Mas é o público que toma as decisões, que fazem as leis, as políticas, que norteiam, né? Que dão o caminho, que dão a política econômica adotada, né? Então é o caminho público, é o meio público que faz isso. Então, está coerente essa disciplina no curso de administração pública. Bem, feito esse primeiro apanhado, antes de a gente entrar nos fundamentos políticos, né, da formação econômica do Brasil, eu só quero fazer um apanhado, só para vocês relembrarem, aquela questão lá do ensino médio, tem algumas, né, distorções, é claro, quando a gente dá uma aprofundada, a gente vê que não foi falado para a gente tudo, as grandes verdades, né, que tem que ser ditas. Mas agora a gente está aqui para isso. Então, assim, o primeiro marco econômico mesmo no Brasil se dá na sua descoberta. Quando começa ali a extração do pau-brasil, embora tem alguns historiadores questionam sobre o pau-brasil ser uma questão econômica, porque ele não tinha venda, né? Era só exploração. Você pegava daqui
e transportava para um outro país. Então, se não tinha essa venda, né, a comercialização, normalmente lá eles usavam para fazer móveis, outras coisas. Então, o comércio era lá, mas não era no Brasil. O Brasil não era um país ainda independente. Não, começou 18 horas, Jordão. É porque o privilegio é quem chega no horário. Tá? Mas tá tranquilo, nós começamos agora, você não perdeu muita coisa não, fica tranquilo. Dá para tocar. Então, o Brasil, sobre o aspecto do pau-brasil, a gente não pode considerar que foi assim, um marco econômico para o Brasil. Pode ter sido um marco econômico de transações mercantilistas, mas para o Brasil não. Efetivamente, a gente vai ver a primeira transação efetivamente econômica e que a venda, que a comercialização, foi quando começaram a trazer os escravos aqui para a produção de açúcar, posteriormente do café, borracha. Né? Por que, professor, que o índio não entrou? O índio foi muito explorado, gente. Não é isso, não. O índio foi muito explorado, né? Sofreu horrores também, mas o índio tinha ele já estava no território dele, né? E, a grosso modo, é ridículo dizer isso, eu nem gosto de usar esse termo, mas era mais difícil de ser colocado nos moldes, né, que se precisava para aquele momento ali, para aquele tipo de exploração. O índio era mais difícil de submeter. E o negro acabou sendo... eles acabaram conseguindo submeter o negro a essas condições de forma mais rápida. Então, esse é o motivo que traz tantos negros para o Brasil e não mantém, né, a exploração do índio, que já sofreu um grande baque, né? Tem toda uma mudança de cultura, tem toda a curta deles, né? Toda uma herança, uma tradição, e quando o Brasil não tem o descobrimento do Brasil, isso tende a cair por terra ao longo do processo histórico. Mas efetivamente, do ponto de vista econômico, né, o índio ele não era comercializado. Então, do ponto de vista econômico, o negro é a primeira moeda, né, o primeiro bem a ser comercializado. Então, começaram a haver grandes navios negreiros carregados os porões de negros para desembocar aqui no Brasil. E os senhores de escravos começavam a comercializar, né, fazer compra e também fazer venda. E o negro foi preponderante para essa estrutura da economia do Brasil naquele período, né? Era ele que estava ligado diretamente à produção. Então, só esse apanhado para vocês terem essa dimensão. Professor, fazendo um link, então hoje é diferente assim, a questão da escravidão, da exploração do trabalho? Essa é uma reflexão que eu vou chamar vocês para fazerem, na verdade. Eu sempre deixo isso nas minhas aulas. Primeiro questionamento que eu acho que vocês vão ter que sair dessa aula e se perguntarem: efetivamente, a escravidão acabou no Brasil? Depois que se fizerem essa pergunta, se não souberem a resposta, dê uma pesquisada nos trabalhos análogos à escravidão, principalmente em parte do Nordeste, Pernambuco, algumas regiões mais carentes. Dê uma pesquisada e vejam o que vocês vão encontrar. Vocês vão ficar surpresos. Aí vocês vão ter essa primeira resposta. Tá? Então, assim, nós não podemos afirmar com tanta veemência que acabou a escravidão. Ela muda de forma, né? Mas ainda hoje, mesmo em empresas, né, formais, tem muita empresa que submete o trabalhador a condições análogas à escravidão, né? Muito quente, horas a fio de trabalho sem registro no ponto, ele bate o ponto e continua trabalhando. Então, assim, tem algumas características que, é claro, gente, muito distante daquela da penalização, né? De ser chicoteado, de ser acorrentado, de se assemelhar a um animal. É claro que tem as distinções. Houve um avanço, mas não há um fim. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, que isso não há um fim. Por que, professor, você está tratando disso na disciplina de economia brasileira? Porque entender economia, o conceito de economia, sem entender, né, as pessoas que são realmente o fim último da formação econômica, sem pessoas não tem economia, né? Então, a gente precisa entender a que condições se dá isso, qual que é o grau que vai se dar, né, esse nível de exploração para garantir, né, esse tal desenvolvimento aí que é colocado, que a gente vai ver mais para frente lá, sobretudo no período de Kubitschek. Bem, feito esse primeiro apanhado aí, a gente demarcando, então nós... Ah, claro, você tem razão, Patrick. Realmente algumas trocas são bastante assimétricas nesse sentido, né? O conceito de justiça hoje se confunde com o conceito de igualdade, né?
Nem tudo que é igual é justo. Né? O que é igual para mim pode não ser justo para você. E o contrário pode ser verdadeiro também. O que é justo para você pode não ser igual para mim e vice-versa. Mas é uma questão polêmica, assim, tem surgido aí no país diversas políticas públicas no sentido de sanar, né, ou tentar pelo menos corrigir em parte esse déficit, essa ausência, né, dessa equidade. E aí quando eu digo equidade, não é que todo mundo tem que ter as mesmas coisas, mas que tem que ter o necessário para ser digno, né, para se viver bem, para ter condições, né, de sustentar, no mínimo, ser familiar. Dessa igualdade que eu me pauto. Então é claro que vão continuar tendo pessoas ricas, pessoas mais ricas e pessoas menos ricas. O que não deveria ter é pobre. Essa é a grande verdade. Né? Deveria ter pessoas ricas e pessoas menos ricas. Mas todas em condições dignas, humanas de sobrevivência. Bem, feito esse apanhado histórico aí, a gente viu aí então que inicia o fator econômico, inicia com a comercialização de escravos. Depois vem a questão do açúcar. O açúcar já naquele período da Europa já tinha grande valor econômico, já era o principal commodity, né, de transação econômica entre os países europeus. E o Brasil foi um a mais, né? Ele ainda é uma colônia de exploração. Ele fala assim, eu posso utilizar essa terra para ampliar a minha produção de açúcar. Então, quando o Brasil foi descoberto, ele não foi pensado, né, em ser um país, em ter uma soberania. Não, ele era uma extensão de um outro país. Ele era uma extensão do seu explorador. Então, o que ele queria daqui? Produção, e pegar a produção e vender. Se a gente pensar, a gente está vendo que a riqueza ela não está ficando, né? A gente ainda não é detentor da riqueza, não colhe o fruto da comercialização do açúcar. A não ser, ainda achando aqui, os senhores escravos que já fazem a comercialização, e aí sim a moeda começa a transacionar no solo brasileiro. Mas no todo, esse valor, né, esse açúcar, que era o commodity que mais impactava na questão econômica, ainda não estava no Brasil. Com a queda do açúcar mais adiante, vence o café, que entra em alta. E continua no mesmo nível, né? A gente ainda continua uma colônia de exploração. Quando é que a gente vai realmente começar, e eu não posso nem afirmar que a gente vai efetivamente, né, mas que se inicia, de certa forma, o Brasil pensando para dentro, né? Pensando desenvolvimento, pensando industrialização para dentro. Nós temos um contexto europeu lá, a França, em pleno regime de revolução industrial, começa a haver um excedente de produção, a Europa pressiona fortemente para acabar com a escravidão, e daí a gente entende que quando o Brasil, a princesa Isabel, inclusive, ficou um tempo na Europa, ficou uma temporada na Europa, e ela viveu esse furor, né, da Revolução ali francesa, do período ali da Revolução Industrial, da liberdade, igualdade, fraternidade. Então, assim, esse senso de libertação, de uma nova forma, né, de viver, de novo modo de viver, ela estava imbricada desses conceitos também quando ela vem para o Brasil. Então, não é que a princesa Isabel foi boazinha. Existia uma pressão também internacional para liberar esse exército de consumo, né, essa massa de consumo que estava aprisionada, que então era o negro. Nós tínhamos mais de 800 mil negros aqui no Brasil sem poder de compra, né? Ele era escravizado, então ele não tinha poder de compra. Então, começa uma pressão forte por libertação, né, para acabar com a escravidão do negro, não só aqui no Brasil, em parte, né, dos Estados Unidos também ocorre esse movimento. Existe um movimento forte. O Brasil foi um dos últimos a adotar, a abolir a escravidão. Ah, sim, claro, inclusive uma das coisas do Brasil ter ganhado, a monarquia ter vindo para o Brasil, foi fugindo de Napoleão, né? A grande ameaça que a corte, né, portuguesa sentia era a ameaça de Napoleão. Então ele vem fugido mesmo. Eles não vieram porque são bonzinhos, não. Porque na apostila... Ah, tá, não. Então, porque o Barão de Mauá, na verdade, essa apostila ela tende a estar resumida. Eles não entram em minúcias. O Barão de Mauá, ele é um dos primeiros, né, fomentadores, e ele tal qual a princesa Isabel também, viveu aquele período lá, vem naquele período europeu ali, esse é o furor da industrialização, e ele entende. Não, tudo bem, Marcilene. Ele entende que o Brasil não tem outro caminho senão
se não a indústria, se não for via industrialização, o Brasil não tem outro caminho de desenvolvimento. Esse era o conceito de Barão de Mauá. Mas ele não era bonzinho não, tá, gente? A gente fala assim, o Barão de Mauá é bonzinho, ele trouxe um monte de industrialização para o Brasil. Tudo. Não. O Barão de Mauá, ele vem, mas ele é o detentor de todas essas indústrias e ele não tinha muito recurso, ele foi financiado já, e aí o Brasil, a gente vê os primeiros resquícios de financiamento externo no Brasil, é com o Barão de Mauá. Quase toda a indústria que o Barão de Mauá trouxe, sobretudo ali na parte de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, aquelas, né, as indústrias têxteis daquela região ali, foram bancadas pelo Barão de Mauá. E outras obras que ele tentou desenvolver ali, sobretudo na região da Amazônia, mas que não teve muito sucesso, porque ali tinha a questão da natureza que eles não contavam. Mas essa apostila não traz o Barão de Mauá porque ela tenta fazer um apanhado geral. Nos livros, por exemplo, você pega Celso Furtado, me fugiu outro nome, eu vou lembrar o outro para vocês. Mas o Celso Furtado, você pega quando ele conta, né? Ele traz o relato da história, formação econômica do Brasil, ele vai relatar sobre o Barão de Mauá. Tem um livrinho, eu gosto muito dele, assim, ele é didático. Ele não é um livro para você se aprofundar metodologicamente, cientificamente, mas para quem está há muito tempo sem estudar, tem dificuldade de pegar esses marcos históricos, tem um livrinho que eu gosto muito, chama História do Brasil para quem tem pressa. Acho que é Marcos o nome do autor. Mas se você digitar, acho que tem ele até em PDF na internet. Chama História do Brasil para quem tem pressa. Ele faz um apanhado histórico e econômico assim, bem rápido e passa por todos esses, inclusive ele cita o Barão de Mauá. Tá? Mas já achou, tá vendo? Esse é muito bom. Esses resumos, né, ajudam demais, tá? E aí a gente vê nesse período aí, quando a corte, né, vem para o Brasil, começa a se formar essa estrutura, né, de fundamentos da formação econômica, né, política, os fundamentos políticos da formação econômica do Brasil. Quais são os marcos, né, políticos? Por exemplo, a independência do Brasil de Portugal, ele é um marco político, mas que tem um impacto econômico. Que a independência pressupõe que a partir de agora, né, gente, pressupõe, eu sempre vou frisar isso. Se você pegar aí o Caio Prado, lembrei o autor, Caio Prado Júnior, você vai ver, né, que nós ainda somos colônia. A gente tem a falsa sensação de que a gente é libertário do ponto de vista econômico, mas ainda somos colônia. Nós ainda continuamos mantendo remessas de commodity para fora, nós ainda dependemos de financiamento externo, nossa produção ainda é orientada para a exportação, né? Então, assim, a gente ainda é dependente economicamente dos países do exterior, né? E aí não dá para falar em independência total. Então nós ainda temos o caráter de colônia ainda, né? Esse primeiro marco da independência de Portugal, nesse período tem-se um pouco o avanço da industrialização, esse pouco aí você já pode contar o Barão de Mauá, que se você pensar o Brasil como um todo, assim, o que o Barão de Mauá fez é pouquíssimo, assim, não dá para influenciar, por exemplo, no PIB brasileiro. Qual que é o caráter desse período? Ele é eminentemente agrário. Não tem resquícios de industrialização. Ele é quase que todo agrário. E agrário no sentido de produção de cana-de-açúcar mesmo, de café. E mais posteriormente, a questão do café, a gente vai ver que o café é um marco entre está ocorrendo a abolição da escravatura e você começa a receber, né, a entrada de imigrantes para trabalhar, sobretudo os italianos, para trabalhar nas lavouras de café no Brasil. Claro que esse imigrante ele não vem para ser escravizado, tal qual o negro era, né? Ele já é conhecedor, ele já tem uma noção diferente de trabalho, a relação com o trabalho. Claro, não estou dizendo que os italianos não sofreram, não estou dizendo isso. Estou dizendo que as condições eram muito melhores do que as dos negros. Então ele já vem com a ideia de arrendamento de terra, que é, né, produção de parte da terra e divide com parte é do dono da terra e parte é dele. Então assim, é uma outra lógica. E aí o Brasil começa, né, a movimentar a economia internamente também. A partir daí já começa um forte, né, aceleração a partir da generalização do trabalho assalariado, já tem um conceito de salário, né, de pagamento. E nesse mesmo meio, né, com essa independência, vem a proclamação da República.
tem todo um contexto histórico por trás da proclamação da República. A gente sabe que não é porque falaram assim, nossa, que lindo, vamos fazer o Brasil agora independente. Tem todo um contexto, inclusive pressão externa, para que o Brasil se tornasse uma república. Tinha interesse, inclusive, dentro da própria coroa portuguesa, para garantir que tivesse lugar, né? Tivesse garantia a hegemonia dele. Ele precisava demarcar território. E Portugal, sobretudo do ponto de vista militar, ele não tinha estrutura. Ah, claro, tem isso tudo. A orientação era outra, né? Não era qualquer tipo de trabalhador. Estavam vindo, mas já tinham um conceito de desenvolvimento. Os afro-brasileiros estavam chegando para tirar na marra, né? Foram capturados e jogados aqui dentro, sem nenhuma dignidade, né? Tirou dele toda a dignidade, quiçá o nome. Aquele 100 anos de escravidão, um filme, eu gosto de indicar alguns filmes, então assim, vocês terem uma dimensão, assistam um filme, 100 anos de escravidão. Não é nem pela violência, não aconselho assistir perto dos filhos, menores, porque ele é muito forte. Mas eu aconselho vocês assistirem quando tiver um tempinho, e não é nem pela violência que apresenta o filme, não. Ele mostra assim, de forma muito violenta o filme, mas olhem como o homem perde toda a sua identidade. Essa é a questão do filme que eu acho que mais pega. Quando ele é captado, ele tem um nome, né? Ao longo do filme ele perde a identidade. Eu não vou dar mais spoiler não, para vocês poderem ir lá assistir. Tá? Mas é um bom filme que eu indico para entender esse período, né? Não está se passando no Brasil, mas imagina, se lá nos Estados Unidos estava daquela forma, imagine como estava no Brasil. Tá? Então eu aconselho a assistir esse filme, 100 anos de escravidão. Aí vem os períodos da evolução política no contexto brasileiro, que começa com a Primeira República, né, ou República Velha, de 89 até 1930, a Era Populista, de 30 até 64, a Era Ditatorial, ou Regime Militar, de 64 a 84, e a Nova República, a partir de 85, né, até os dias atuais, aí, que a gente está acreditando que temos uma república, né, mas eu não sei. A Primeira República, ou República Velha, ela foi marcada por uma política de coronéis, né, ainda imperava o fato de ter negros libertos e o fato de ter agora estrangeiros trabalhando na terra. Politicamente, essa libertação ela não era verdadeira ainda, né? O negro não votava, a mulher não votava, então era o voto de cabresto. Ia votar, aliás, nem voto não tinha. Gente, estou me equivocando, nem voto não tinha. Era assinado mesmo em papel, e eles faziam uma eleição ali local e pronto. Então não tinha, esse conceito de democracia que a gente tinha, não era tão puro, não. Eram os coronéis que davam os ditames da política nesse período da Primeira República, né? A República Velha. Eles que impunham. Exatamente. O curral eleitoral ainda tem a discussão até hoje, né? Que nossos currais não estão aí sobrevivendo ao longo do tempo. Com toda a tecnologia, com todo o avanço, com toda, né, a educação que tem ocorrido aí, a gente tem as dúvidas se os currais eleitorais não estão se, né, fortalecendo aí, inclusive fortalecendo, não é nem se mantendo, não. Eu tenho dúvidas se eles não estão se fortalecendo ao longo do tempo. As eleições quase sempre eram decididas antecipadamente, ou seja, já sabia acharam o link correto aí, Marcos Costa. Tá vendo? Eu tô bom de cabeça, lembrei até o nome do autor, tem um tempinho já que eu li esse livro. Então, nesse período, eles reuniam e indicavam o nome que era melhor para eles. Melhor em que sentido? Que iam trazer mais lucros, que ia garantir o status quo, né, o poder, a relação que eles tinham com o Estado. Se tivesse tudo acordado, então o nome já estava quase que decidido já antecipadamente quem é que ia assumir a próxima presidência. Nessa fase, ainda predomina a agricultura, né, como setor-chave da economia. Isso é importante deixar frisado. Aí vem, continuando aqui a questão da Primeira República e República Velha, tem a questão da política do café com leite. Vocês ouviram falar isso lá no ensino médio, né? O café São Paulo e o leite Minas Gerais. Então foram os dois grandes estados que começaram a dar dinâmica política. E tinha um acordo quase que já pré-estabelecido, que, em um primeiro momento, assumia um de São Paulo, no segundo momento, assumia um de Minas. Mais à frente, a gente vê que isso rompe,
E esse rompimento é que traz toda essa disputa, né, que se mantém até hoje. Se a gente olhar, agora o Sul está começando a entrar nessa disputa, mas Minas Gerais e São Paulo ainda disputam o cenário político nacional, né? Ainda estão aí, sempre tem nomes aí, ou de Minas ou de São Paulo, no cenário nacional, aí nos grandes cargos. Isso não é por acaso, não. Isso é uma formação política histórica no Brasil. Não é de hoje, não. E está sendo importante estarem assistindo essa aula, porque ajuda um pouco a compreender essa política tal qual está hoje, né? Com todas as suas mazelas, todos os seus desmandos, fica fácil a gente entender um pouco o que está ocorrendo hoje no Brasil. A gente vê que não mudou muita coisa. E aí, nesse período, nós temos o impacto, no período do finalzinho de 30 ali, 30, 45, temos o impacto da Primeira Guerra Mundial. A guerra ela tem um impacto sobre o comércio exterior, e essas oscilações que vêm ocorrendo no preço do café em função dessa guerra, desse impacto da guerra, faz com que o Brasil, né, tal qual o mundo, a crise de 29 que abalou o mundo, também chegue ao Brasil, né? E aí o Brasil, com essa questão do café já não sendo mais preponderante, ele precisa, né, de uma nova formação de condução da economia a partir de 30, a partir dessa crise. Acho que até, não posso afirmar com 100% de certeza, mas acho que parte daí alguns autores dizer que é na crise que se cresce, embora eu tenha ressalvas quanto a esse termo, né, porque aí usa para qualquer coisa. Se está morrendo de fome, ele fala assim, não é morrendo de fome que você vai aprender a comer, e não é verdade. Morrendo de fome você para de pensar e dificilmente você vai aprender a comer. Então, não pode usar esse termo por qualquer coisa, não, né? Se quiser falar do ponto de vista econômico, lá, desenvolvimento, mas não pode se apropriar desse termo para entender que qualquer crise se cresce, não. Não é verdade, não. É só ir lá passar fome com o pessoal e ver se ele vai crescer alguma coisa com fome. Aí vem, fim desse período aí da República Velha, vem a Era Populista, muito marcada pelo Vargas, né? É um período de rápidas transformações políticas e econômicas, assim, ocorre de forma muito rápida. A maneira personalista de condução da administração pública, assim, dá muita cara dele, o gestor, né? Ele dá muita cara dele, mas mantém características patrimonialistas. O que era patrimonialista? Ainda continuava ainda a indicação. Havia uma confusão entre o público e o privado. E essa confusão entre o público e o privado se dava mais em função do caráter econômico. Quem é que tinha o poder realmente de financiar essas pessoas? Quem tinha condição de sustentar o desenvolvimento do país? Não era o Estado. Isso é fato. Então, os detentores dessa riqueza, que eram os grandes latifundiários, alguns dos industriários que começam a surgir nesse período, né, inclusive alguns financiadores externos que se deslocam no Brasil, faz com que a administração ainda se mantenha patrimonialista, ia muito na indicação dos cargos, né, não tinha essa figura do concursado, do concurso público. Na verdade, era indicação, tinha lá o governador, ele indicando o secretário dele, tudo grandes latifundiários, isso aí. Substituído pelos empreiteiros. Essa é uma boa ligação, Fernando. Em todo sentido, por sinal. Né? Pena que lá atrás não tinha STF. Então, nesse período da Era Populista, a indústria passa a ser o centro das atenções. Mas por quê? Não é porque eles foram bonzinhos e falaram assim, agora vamos começar a industrializar. Eles estão sentindo que está se exaurindo esse modus de produção, né, agrário, não se sustenta mais ao longo do tempo, ele não mantém uma estrutura, ou seja, qualquer coisa que acontece a nível mundial que abala toda a minha razão de ser economicamente, que é o caso do café. Por exemplo, eu só trabalho com café. Se acaba, o preço do café cai, toda a estrutura econômica do país vai junto. Então precisava diversificar, vocês vão ver muito isso nos livros de economia, diversificação da economia. Essa diversificação nada mais é que uma transição de caráter eminentemente agrário com caráter industrial. Some a questão do agrário? Não, basta ver hoje, né, se você vai nesses grandes plantações aí de soja, milho, ainda é muito forte. Nós temos uma bancada ruralista lá no Senado, na Câmara, nós temos bancadas. Então, esse pessoal ainda é muito forte, ainda dá os ditames da política ainda, mas agora tem uma marcação. Primeiro ele dá o caráter monocultor, mas ele é monocultor enquanto produtor. Mas se você olhar o Brasil, ele tem uma diversificação de produção agrícola. Então, ele produz milho, ele produz soja, ele produz café, ele produz açúcar. Ele não está parado só em um item, minério de ferro, e aí vai. Então diversificou bastante. Então o balanço de um, né, a queda do preço de um,
não necessariamente vai levar o país a uma recessão grave ou a uma crise infindável que o país não consiga sair, dado por essa diversificação. E a indústria não vai muito longe, ela começa também, vocês vão ver um termo chamado substituição de importação. Por que substituição? O termo é bem tranquilo, assim, parece ser difícil, mas não é. Eu estou substituindo a importação. Ao invés de eu comprar de fora, eu vou começar a produzir dentro. É isso que o termo quer dizer. Quando eu falo processo induzido de industrialização por substituição de importação, é isso. Ao invés de trazer de fora, eu vou começar a produzir dentro. No primeiro momento, mais vestuário, mais essas de primeira necessidade, né, itens de primeira necessidade, e mais para frente os outros itens, automóveis, geladeira, que não são de primeira ordem, né? Aqui no Brasil a gente chama linha branca. Mas aí ocorre esse movimento. Não é de uma vez o Brasil começa a produzir, começa a ficar industrializado, não é assim. Então começa com esse processo de substituição. A gente sabe, né, que toda medida no sentido de fomento de avanço da economia de um país abre os olhos do concorrente, o outro país concorrente, ele não vai querer deixar por menos. Então isso não foi do dia para a noite, não foi fácil. Houveram diversas barreiras, né? Os países que detinham um maior poder econômico começaram a patrocinar a indústria, patrocinar a questão agrária, né? A questão da produção agrária. A gente fala que dava lá, né, subsídio, até hoje tem, os produtores em alguns países, quando ele sente que vai ficar desleal e que ele não vai conseguir concorrer em pé de igualdade, né, no mercado internacional. E o Brasil ele sofre muito com isso, porque o Brasil não tem estrutura para subsidiar toda, né, a produção para o produtor industrial conseguir concorrer em pé de igualdade. Nós temos um atraso que já é histórico sobre o aspecto tecnológico, educacional. Então, tudo que se tem no Brasil, do ponto de vista de desenvolvimento, exatamente. É uma tentativa de fazer uma zona que diminui a questão da taxa para quem vai produzir, né? Da produção. Aí ele entende, se eu cobro menos na produção, o custo dele vai ser menor, ele consegue exportar um preço menor. Mas a gente vê que, volta e meia, a Zona Franca de Manaus sofre um baque aí. Volta e meia, ela entra no cenário aí como... porque o outro país ele sabe que existe a Zona Franca de Manaus. Então, o que é produzido lá, os países que são concorrentes e produzem a mesma coisa vão usar também de meios de tentar concorrer, né? Aí é a questão do liberalismo econômico, né? Que é o que a gente tem hoje. Né? Um país neoliberal. Então, não dá para ficar inocente achando que você cria daqui, toma uma medida daqui, que o concorrente não vai tomar uma contramedida. Tá? Entenderam, pessoal, a questão da substituição da importação? É muito tranquilo, assim, a gente vê o pessoal falando no jornal e tudo, né, ou às vezes numa palestra, e parece que é uma coisa de outro mundo e é nada mais que isso. Tá? Aí vem o período, né, que eu considero... fica com medo da economia, exatamente. Não. E a gente vai ver é coisa boba, não tem nada a ver, assim, o nome é exatamente aquilo que está dizendo. E aí a gente vem andando, tem um período ditatorial. Eu acho que um dos períodos que o país mais sofreu, né, assim, talvez tenha sofrido um retrocesso. Nós vamos entender por quê. Nesse período, sobretudo, ele passa por 4 fases. Na primeira fase, que é de 64 até 67, tem uma estagnação das atividades econômicas. E por que tem essa estagnação? Pensa bem, você sofre um golpe. Né, no período do regime militar foi um golpe. Então você sofre um golpe. Os investidores não têm certeza de nada, eles não sabem, né, se podem confiar na estabilidade do país, eles não têm garantias. Claro que tem um contexto político aí que falam, né, ou que afirmam que o Brasil foi bancado, o golpe do Brasil foi bancado pelos Estados Unidos, porque ele tinha interesse. Posso até concordar com isso, mas o que não quer dizer que o fato dele estar bancando, que deu o golpe e agora o país está bem economicamente. Pelo contrário, né? Já viu aquele negócio que a gente tem que desconfiar de almoço grátis? E não existe almoço grátis? Não existe. Então, se está sustentando e está motivando um golpe, é porque ele vai ter algum retorno depois. E ele tem, a gente vê, né, que todo o financiamento do período da ditadura militar, ele é externo. Então, é nesse período que a dívida do Brasil sobe circunstancialmente. Claro que no período da JK também tem
essa questão do empréstimo. Mas nesse período já é assim. Aí vem a segunda fase, quando começa emprestando, recebendo dinheiro de fora para fomentar, né, o desenvolvimento. Aí ele começa a fazer casa popular. Teve muita casa popular, escolas. Mas isso, gente, a gente tem que ter em mente que conheço muita gente que defende a ditadura por esses princípios aí, né? Foi o período que mais abriu escola, que mais fez casa. Agora eu me pergunto, né? Vocês acreditam veementemente que não tinha corrupção? Vocês acreditam veementemente que estavam todos pensando no melhor para o país? Então, assim, se isso fosse verdade, talvez fosse até bom, mas não é verdade. Tá? Se lá atrás nós tínhamos a política do coronel, exatamente, foi um endividamento, que foi um dos maiores que o Brasil carrega até hoje. Então, a gente vê em 68, segunda fase, que é chamado de milagre econômico. E por que está entre aspas? Porque não tem milagre, não. É receita de bolo. Se você recebe mais investimento, capital externo, e tem o fomento de desenvolver indústria, de trazer outros, né, outros meios de produção, é claro que o país começa a se desenvolver. E não por menos, internacionalmente, se você olhar nesse período aí de 64 a 84, a economia a nível mundial também está melhorando. Então não é de graça que o Brasil melhorou, é porque a economia também está melhorando. Tá? E aí vem a terceira fase, acontece o recrudescimento da economia. Ela começa esse milagre econômico, ele é passageiro. Né? A gente vê que de 70, muito rápido, 73, 74, a gente já começa a sentir a economia não funcionando. Por que não está funcionando, gente? Não adianta, se você não tem produção, se você recebe capital estrangeiro e começa mantendo uma matriz produtiva, mas como você se mantém? Quem vai ser seu mercado consumidor? Você tem como vender isso, exportar? Porque se você não está concorrendo em pé de igualdade, uma hora vai faltar. Exatamente, Amália. Então, uma hora falta. E se falta, é claro que a economia vai voltar de novo, né? Vai se recolher. Então, esse fato faz de 80 até 84, recessão, inflação elevada, redução do investimento estatal. Está vendo como que o Estado agora já não mais banca, né? Os investimentos? Está mostrando que tinha. Agora começou a reduzir esse investimento. E essa redução, essa redução do investimento estatal vai ser outro debate sob o ponto de vista da industrialização do Brasil. O que a gente tem que ter de senso crítico, pessoal? Quem está vendo aqui, se vocês forem me acompanhando, até que ponto eu acho que a recessão, no final da tradução, estimula a população. Então, eu não posso nem dizer que tem uma ligação direta, a questão da recessão com a luta com a luta pelas eleições diretas. Fato é que um grupo também, lógico, econômico, que não estava sendo contemplado nesse período, claro que ele ia estimular as pessoas a saírem daquela condição, é óbvio. Então, talvez a recessão é só mais um elemento, né? Se a vida das pessoas não está melhorando, elas estão em condições ruins, e um grupo que tem interesse vai lá e banca isso, começa a estimular, é óbvio. Eu também não quero ficar preso, não. Se eu estiver preso no lugar, alguém dizer para mim que eu tenho como pegar a chave do cadeado, abrir e sair correndo, eu vou querer, ué. Então, não tem uma ligação direta, mas tem uma ligação indireta. É um contexto, né? Tem todo um contexto econômico que vai bancar, sim, vai influenciar, sim, na luta pelas eleições diretas. Até mesmo porque tem uma briga também de poder econômico aí. Quem dá a dinâmica? Nós estamos vendo que quem está dando a dinâmica do Estado, politicamente falando, é sempre os detentores da riqueza, detentores do poder, detentores do meio de produção. Nós não vimos nenhuma vez dizer que está dando até agora a dinâmica do Estado, que é o povo. E aí qual foi o nosso grande engano, né? Que as eleições diretas, livres, que você escolhe os seus governantes, que esses caras, né, essas pessoas que estão ali há anos dando ditame da política no país, né, dando o norte político do país, que isso mudaria. E mudou. Nós não mudamos nada, nós temos ainda a dinâmica da política brasileira ainda é dada por os grandes industriais, ainda é dada pelos grandes produtores agroindustriais.
Nós apenas fazemos o papel de colocar lá. Só. Colocam os nomes lá e a gente vota. Mas nós não damos os ditames. Não é a gente que esses caras vão ouvir depois que eles estão lá. Eles vão dar ouvido lá pro dono da JBS, pro dono da Friboi lá, né? Que é a mesma coisa. Pro dono, pros investidores estrangeiros, pros grandes bancários. É para esse pessoal que eles vão dar ouvido. Então isso a gente tem que ter, né, um senso crítico para tudo isso, todo esse lixo que é jogado para a gente todos os dias na TV, né? A gente saber limpar e entender que o Brasil vem de um processo histórico. E aí independe de partido, gente. Estou falando a compreensão de forma geral dos interesses, né? Independe de partido. Todos estão, de certa forma, com essa mesma estrutura. Nós estamos falando que quem dá dinâmica é da política. Então, a política estão todos os partidos dentro. Ah, não, lógico que gera, gente. Gera. Quanto mais ele, né? Ele vai gerar sim. A Patrícia está perguntando se o protecionismo gera corrupção. Gera, claro que gera. Não é que não tenha que ter protecionismo de certa forma, né? Tem que olhar a medida. Porque se começa também e vai recebendo esse protecionismo, você fica refém. E se você vai ficar refém, aí você, óbvio, vai ter que dar moeda de troca. E a moeda de troca, aí nós não sabemos a que custo. E isso tem que ficar, né? Bem claro para a gente. Passado esse período, vem um período, né, de evolução política, que é a Nova República, que é a partir de 85. Por que eu não faço outros marcos a partir daí, do ponto de vista econômico? Porque a partir daí, o que altera-se economicamente são os planos econômicos. Mas a estrutura política de democracia, ele só tende a avançar. Então, avançar no sentido de ser mais libertário, né? De ser menos indicado. Respeitar essa estrutura econômica. Está travando por conta da internet aí, né? Se o local da internet for mais lento, aí dá essas travadas no vídeo mesmo. Mas eu estou gravando essa aula e depois eu vou disponibilizá-la. Aí quem perdeu um ponto ou outro, quiser rever um pedaço que não entendeu, pode repetir, né? Assistir várias vezes, não tem problema não. Eu vou estar disponibilizando depois esse vídeo lá, tá? Então você fica tranquilo. A partir de 85 a gente vê que se muda, né? Os modelos, né? Os planos econômicos, mas o modo de política, né? O conceito de política, os períodos políticos da evolução política, a partir de 85 eles tendem a ir se modernizando, vamos falar assim. Não é nem falando ficando melhor não, né? Eles vão se modernizando e tendem a melhorar. A perspectiva era essa, inclusive. Então se esgota o modelo de desenvolvimento econômico até então, que esse modelo é mantimento agrário, com pouca industrialização. E aí, dentro desse contexto, a gente já tem um processo inflacionário que vem se agravando cada vez mais. Nós passamos por 4 principais planos, né, de moeda. Aí é questão de plano econômico. Então a gente passou pelo plano cruzado. Né, eu sou muito novo, então eu não lembro. Eu lembro sim. Eu não lembro o plano cruzado. O plano cruzado 2, que foi uma tentativa, né, de corrigir a distorção do plano cruzado 1. O que são esses planos econômicos, gente? É uma tentativa do governo de estabelecer um fortalecimento da moeda, né? Equiparar a moeda em relação à moeda de um outro país. Quanto mais distante, quanto menos valor ela tem, menos poder econômico o país tem. Quanto mais próximo da taxa, né, de equivalência que ela tem em relação ao outro país, mais poder econômico o país tem, mais poder de negociação, né? Vamos falar assim, de comercialização. Logo após o Cruzado 2 vem o plano verão, a gente já está aqui falando do período Collor ali, e no plano verão a gente viu que foi um desastre. Nesse contexto a gente está falando de altos índices de inflação, demarcação de preços demasiados, poupança sem nenhuma garantia, né? Você tinha um valor hoje, amanhã você já não tinha. E mais para frente, com essa sofisticação, a gente vê que vai se trocando as estruturas, né, políticas aí do ponto de vista de eleitoral mesmo, já eleição direta, o voto secreto, né, todo mundo votando, escolhendo esses governantes, é que a gente tem a visão, chega aí o Fernando Henrique, pós-Collor, né, Fernando Henrique, o Fernando Henrique, sob o auxílio nossa, me fugiu o nome do moço que morreu, foi presidente, Itamar Franco, sob o auxílio do Itamar Franco, implementa um plano real, né? Então a implementação do plano real, na verdade, se dá ali
na verdade, o fomentador do Plano Real é o Itamar Franco. Fernando Henrique só pegou carona. E aí o Plano Real foi uma moeda que se estabilizou e que se manteve até hoje, conseguiu estabilizar o mercado. Mas essa estabilização ela tem um preço. Quando você fala assim, então tá, João, o Plano Real estabilizou, então agora nós vamos melhorar? Não, porque quando estabiliza também, pressupõe que você vai começar a se equiparar, e essa equiparação faz com que esses governos eles tenham que fazer algumas medidas, como por exemplo, a ampliação da receita tributária. Quer dizer que nós vamos começar a tributar mais, agora, né, eu pagava menos imposto, agora eu vou começar a pagar mais tributos, então cai o poder de renda, o poder de compra, diminuição de participação. O Fernando está falando que tem um filme interessante sobre a criação do Plano Real, chama O Plano por Trás da História. Eu não conheço e vou ver, viu, Fernando? Eu gostei da indicação, vou assistir, eu não conheço. E aí, tributos, impostos, bem lembrado pelo Jordão, então diminui o poder de compra também. Já no período democrático, mas diminui o poder de compra. Então, o Plano Real, de um lado, ele estabiliza a questão econômica, né, o cenário econômico do país, mas não é garantia de desenvolvimento, não é garantia de novos postos de emprego, não é garantia de ampliação de concorrência, não é garantia de aumento de industrialização. Então, não tem essas garantias. Eles estão tentando, o termo que a gente usa, né, no jargão popular, arrumar a casa. Essa é a grande tentativa do Plano Real, é arrumar a casa. Porque ele, do primeiro momento, ele não traz nenhum avanço no aspecto econômico para o país. Há um aumento do produto interno bruto que é da produção. Mas é óbvio, você começa a estabilizar. Você começa a ter uma moeda forte. O valor da sua produção, que tinha um custo, agora ela passa a ter outro custo. E aí, é óbvio que o valor da produção interna bruta vai se elevar. Então, o Plano Real tem essas nuances. Consegue, não. Foi a primeira moeda que conseguiu, Fernando, dar uma estabilizada, né? Quando você combater, não acaba, né? Mas dá uma estabilizada na inflação. Mas o que é inflação? Vamos pensar o que é inflação. A inflação ela pode ser entendida de duas medidas, né? Na inflação não é quando há uma variação, mas você já pensou que pode ter ocorrido, na verdade, a diminuição do poder de compra das pessoas? E aí o preço começa a variar em função dessa diminuição do poder de compra? Então a moeda pode ter combatido a inflação, mas a um preço muito alto, né? Inclusive das condições, né? Básicas da população, então, ou da sociedade, né? Então a gente tem que ter essa clareza também, que nem sempre uma inflação baixa pressupõe qualidade de vida, pressupõe melhoria das questões econômicas, né? Que envolvem a economia, mas não necessariamente pressupõe melhoria da qualidade de vida. São coisas distintas. Tá? O Brasil, após o Plano Real, começa sim, a se modernizar, a diversificar a economia. Não, isso eu vou falar aqui agora, Fernando. Então, nesse período do Plano Real agora, começa a ocorrer também uma modernização e diversificação da economia. Modernização em que sentido? O Brasil começa a aplicar alguns modelos econômicos que já são aplicados fora, tal qual o modelo keynesiano. Então, ele começa a sofisticar sobre o aspecto de planos econômicos, né? Então, ele se torna, nesse período, uma das maiores potências industriais do hemisfério sul. Né? Aí eu estou descontando os Estados Unidos. Mas do hemisfério sul, ele se torna uma das maiores potências industriais. Há quem diga que até hoje ainda é. Né? Porque o Brasil, se a gente pensar do aspecto da riqueza e de recursos naturais, de território, o Brasil é muito rico mesmo. Né? Alguns japoneses, eu conheci uns japoneses em São Paulo, eles dizem que o brasileiro não tem a dimensão da riqueza que ele tem na mão. E é verdade. A gente usa mal a nossa riqueza, mas que o Brasil é muito rico é. E sobre o aspecto da industrialização também. O Brasil tem tudo para ser uma potência econômica. Só que tem essas forças contrárias, né? Existem sempre contramedidas dos concorrentes, dos países que já são potências mundiais, que não vão permitir que isso aconteça de forma muito rápida. E aí, essas condições não é um conto de fada. O Brasil ele se moderniza, se diversifica na economia, mas há um contraponto. Há um atraso no processo de industrialização. Por que eu falo processo?
Que o processo ele passa pela necessidade de mão de obra, ele passa pela compra de equipamentos. Então, essa modernização está no sentido assim, de diversificar aquilo que eu tenho, do meu potencial de produção, mas existe um sistema escravista moderno. Isso tem que ficar claro, né? O Brasil ainda hoje existe um sistema escravista moderno. Haja visto aí o valor do salário mínimo, haja visto aí algumas empresas, né? Eu conheci algumas que o trabalho ainda muito... leva a níveis de escravo mesmo, né? Situações análogas à escravidão. Então nós temos ainda indústrias que trabalham nesse ritmo. Eu achava louco quando falavam comigo assim, ó, você tem que bater o ponto e voltar para trabalhar. Por quê? Para não registrar, aí a legislação não te pega, né? Aí chega lá, olha o seu ponto, tá bonitinho, olha, os funcionários dele trabalham 8 horas por dia, tem 2 horas de intervalo, recebem auxílio de transporte, mas as horas extras que não estão registradas, né? A que preço é isso? E isso eu estou falando, no primeiro momento, assim, de forma direta. Se a gente for pensar sobre a questão da equiparação dos postos de trabalho, e aí as discrepâncias regionais que existem, a receita para o Brasil crescer mais seria produtividade. Então, mas aí toda vez que alguém me fala isso, que basta ter produtividade e competitividade, eu digo, mas quem é que vai ser vai crescer para quem? Porque se for para crescer para quem já detém a riqueza, se a concentração de riqueza, essa produtividade for aumentar e a competitividade aumentar, mas essa produção de riqueza for ficar concentrada na mão dos que já estão, que são os 10% de toda a população brasileira, se for para isso, nós não podemos falar, né, em crescimento. Nós podemos falar em aumento de acumulação de riqueza. Aí para aumentar, para a gente falar em crescimento, teria que estar entendendo isso sobre toda a sociedade, né? A qualidade de vida das pessoas teria que melhorar como um todo. Isso é muito difícil, exatamente. Se não tiver distribuição de renda, não adianta. O Brasil já, então, mas é ilusão. Nós já somos abertos para o comércio exterior já há muito tempo. A grande questão é que quando você fala abrir para o comércio exterior, você está dizendo concorrer em pé de igualdade porque já estão muito à frente da gente. E eu acho complicado dizer isso. Hoje ainda nós estamos aí, né, se você pensar, eu atuo muito na área de logística também. E aí eu fico observando. Você pega a matriz de produção, por exemplo, da Ford, ou da Chevrolet, ou da qualquer uma, da Fiat. A matriz de produção, quando eles falam assim, vou modernizar a indústria de produção no Brasil, né, de produção de veículo. O que eles fazem? Ele aumenta o poder de produção, a capacidade produtiva dele instalada lá nos Estados Unidos, por exemplo, pega toda aquela matriz industrial que ele tem lá, todos aqueles recursos, né, para não jogar fora, o que ele faz? Traz para o Brasil, monta aqui. Para nós é novo, mas para ele lá já é supérfluo, né, já foi ultrapassado. Então, como é que você concorre com alguém que está sempre na sua frente? Isso é como amarrar um dos pés, né? Travar um dos pés e disputar uma corrida com quem está com os dois soltos. Não é tão tranquilo assim, não é muito simples esse conceito que a gente fala, né? De abrir o mercado achando que vai ser assim, eu abri, agora eu tenho potencial para mandar para fora e as pessoas vão consumir, porque tem alguém também fazendo. A China, gente, a China é um caso triste, pena que não sei se vocês sabem, algumas fábricas na China adotou agora a política do enredamento. É de rede mesmo, gente. Eles colocam uma rede em volta do prédio onde tem as pessoas trabalhando. Por quê? Tem um alto índice, as pessoas suicidam, elas pulam dos prédios. Vai lá e pula do prédio para suicidar. Então, assim, tem um preço alto isso. Esse custo baixo tem um preço. A gente deve sempre desconfiar quando a coisa sai muito perfeitinha e as pessoas falam que funcionam tudo certinho, que está alavancando a economia. Olha, está concentrada a riqueza, essa mão de obra baixa, a riqueza não está ficando concentrada na mão de todos, né? Está ficando concentrada na mão de poucos e pouquíssimos. Então, é complicado também você consumir algo sabendo que, né, um irmão seu está passando por uma situação escrava.
Claro, Amália, o capitalismo sempre foi alienação. Essa necessidade de estabelecer na gente a necessidade de consumo, né? E todo dia a gente acha que a gente precisa de mais alguma coisa, é característico do sistema capitalista. E é engano nosso, né? Não, esse termo socialista aí, gente, quando alguém fala para mim que a China é socialista, eu falo assim, não, a China se diz socialista, diferente. A China há muito não é capitalista, não é socialista. Olha a estrutura de produção da China, olha a concentração de riqueza da China. Nós não podemos dizer mais, né, nem já pode ser dito que a China foi socialista um dia. O socialismo tal qual foi pensado, não tem nada a ver com esse socialismo aí que está lá. Não tem nada a ver. É muito distinto e muito diferente. Então é bom, eu gosto quando alguém me fala, porque eu gosto de dizer isso para a pessoa pensar. Isso não é socialismo. A China não é socialista, não é estrutura de socialismo pensado. Socialismo pressupõe distribuição de riqueza, né? Da renda, né? Distribuição da riqueza, não de forma igualitária, mas distribuição da riqueza. Então, se não tem distribuição de riqueza, como é que nós estamos falando do sistema socialista? Se não tem equiparação, né? Se não tem condições dignas. A China é capitalista. Isso aí, para mim, já está há muito tempo dado. Você pode até se posicionar politicamente dizendo que é socialista. Mas, economicamente, a China é socialista, não tem dúvida nenhuma. É capitalista, não tem dúvida nenhuma. Tá? Tem a divisão de classe, tem os mais ricos, os mais pobres e os miseráveis. Então, se a gente está falando de um sistema desse, a gente não pode dizer que a China é socialista mais não. Do ponto de vista econômico, não. De política, ele pode até se afirmar sendo socialista, mas do ponto de vista econômico, ele é capitalista. Tá? Eu não tenho nem dúvida de afirmar isso. Não, o problema, gente, não está no sistema. Eu vivo dizendo isso para os alunos. A questão não está no sistema. Pode ser capitalista, socialista. O problema está, qual a disposição das pessoas que têm a concentração de renda distribuir essa renda? Essa que é a questão. Isso passa por um processo de conscientização. E isso não é nossa geração que vai acontecer, não. Isso é lento, esse é um processo lento, devagar. Passa pela educação, passa pela conscientização do conceito de classe, passa pela qualificação do trabalho, passa por um monte de caminhos, né? Tem muitas variáveis para que isso aconteça. Então, primeiro é da consciência. Até que ponto as pessoas que detêm a concentração de renda estão dispostas, independente do sistema, estão dispostas a distribuir renda de forma justa. Não é nem de forma igual, mas de forma justa. Então, se não tem pessoas com essa disposição, independente do sistema, nós não podemos falar, né? Isso é melhor. É melhor que estiver disposto a distribuir de forma mais justa a renda. Entendeu? Se a renda for distribuída, não vejo problema nenhum. Pode manter o capitalismo e eu não tenho nada contra, não. Mas eu também quero ganhar de forma justa pelo meu trabalho, vocês querem ganhar de forma justa pelo trabalho. Não é ruim quando você faz todo um trabalho, no final você vê que você se esforçou tanto e não é reconhecido ainda, não é reconhecido, né, do ponto de vista do trabalho, ainda não é reconhecido financeiramente, você não recebe o valor que você acharia que você deveria receber. É ruim, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Predomina hoje, né, a monocultura de exportação, e aí nós estamos falando da soja, do milho, do algodão, alguns aspectos, mas eu sempre tenho medo, Fernando, da forma como o mundo está hoje, não é nem como o Brasil está, não. A forma como o mundo está hoje, eu acho que está difícil até de dizer o que é melhor. Porque a gente corre o risco de defender uma ideia que vai trazer grandes e sérios problemas aí ao longo do percurso histórico para nós. Então eu tenho medo até, assim, fico imaginando, assim, antes de defender o que é o bom, eu tenho que pensar muitas variáveis, avaliar vários aspectos, ver quem está defendendo, quais os interesses de quem está defendendo, quais seriam as consequências, né, de fazer esse exercício para tentar defender um sistema. Hoje é difícil. Não, se tivesse equidade econômica seria ótimo, mas é o que eu estou dizendo. Quem está disposto? Você conhece alguém que está rico aí, que está querendo distribuir o que ele tem?
de forma justa, a empresa dele ele quer pagar salários agora altos, porque ele sabe que os funcionários dele merecem. Não tem. Então, seria ótimo se tivesse. Eu também defendo o conceito de equidade. E equidade não quer dizer igual, gente. Isso que eu falo. A pessoa pode ter R$1 milhão, mas se o outro estiver lá com 30 mil e conseguir ter qualidade de vida, conseguir dar sustento para a família, conseguir, né, ter todas aquelas garantias que a Constituição vem colocando lá lindamente, seria ótimo. Mas não tem. Tem que tributar. Não. Ó, aqui no Brasil, por exemplo, é inverso. Quanto menos você recebe, mais tributado você é. Quanto mais você recebe, menos tributado você é. A lógica é invertida. Então, os detentores das grandes fortunas nem pagam tanto imposto quanto a gente paga. Se fosse de forma, né, equiparativa, eles teriam que pagar valores exorbitantes. Além de não pagar, ainda subornam, né? Ainda deixam de pagar. E fala com o governo, ó, se me apertar muito, eu vou fechar a fábrica, vai gerar desemprego, e politicamente vai ser ruim para você. Então, esse é o contexto da economia brasileira hoje, é nesse sistema que nós estamos vivendo. Cada um tem que se posicionar no sentido de compreender esse processo, né, de construção econômica, esse processo histórico. Aí eu estou falando, né, independente de defesa do partido, é compreender qual o papel de cada um, né, e aí vocês estão começando, um passo, vir aqui estudar, fomentar a educação. Eu defendo que um dos caminhos, né, possíveis realmente passa pela consciência. A educação é uma ferramenta forte para ampliação, né, dessa consciência de massa, não da consciência individual, mas da consciência de massa, consciência de classe. E aí é um processo histórico, é lento, mas nós temos que fazer nossa parte. A tendência natural é que a gente comece a ter uma perspectiva diferente, que os filhos da gente, a partir do que a gente tem, começam também a ter uma perspectiva diferente. Quem sabe, né, nós podemos aí, não em vida, mas as gerações futuras possam ter um país, uma estrutura, né, econômica justa, um país que realmente seja democrático, seja livre, que nós não sejamos ainda colônia, que hoje a gente ainda é colônia ainda. Agora, se vocês observarem, vocês viram que, assim, basta uma pequena ameaça de um país, né, de um comércio exterior para poder abalar a economia brasileira. Bastou Trump tuitar que ia sobretaxar o aço que era importado, né, pelos Estados Unidos. Foi suficiente para mexer em toda a estrutura de mercado a nível mundial. E a do Brasil nem se fala, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de aço do mundo, né? Então, bastou um tweet. O Brasil está resumido a um tweet do presidente dos Estados Unidos. Então, se a gente pensar do ponto de vista econômico, é muita fragilidade para um país que se diz, né, sustentável, que se diz sólido, que a gente vê todo dia que a economia está melhorando. Está melhorando para quem? Que os índices de inflação estão baixos. Mas para quem? Eu não senti. Eu vou ao mercado, eu não consegui sentir ainda a redução da inflação. Eu vou ao posto de gasolina, eu não consegui sentir ainda a redução da inflação. Eu vou comprar vestuário, eu não senti a mudança, né, a melhoria da inflação. Então está melhor para quem? Eu fico me perguntando quando eu vejo eles falando lá. E o que eu fico com dó é porque tem muita gente que assiste televisão e por falta de instrução mesmo, né, falta de oportunidade de ser instruído, acredita nisso. E vão votar nesses canalhas na próxima eleição. Então, fazem, né, se aliam a um grupo de mídia que já está compactuado, né, com essa estrutura política tal qual está aí, independente de partido, existe um pacto. Essa mídia que compactua passa apenas aquilo que é de interesse deles que se passa, né? Então, assim, nós estamos tendo aqui gente morrendo de fome, gente morrendo nas filas de hospitais, gente por falta de atendimento, gente desempregada, pessoas à beira de suicídio, porque chegam ao extremo da racionalidade humana. E aí você liga o jornal e alguém diz: a economia vai de vento em popa, o Brasil é sólido e ele tende só a melhorar. Aí você olha para a janela e vê que é muito diferente, que é muito, muito diferente. Isso é para ficar indignado mesmo, né? E, pessoal, vocês estão fazendo administração pública, não pode permitir que as pessoas repitam o discurso de TV aberta. Essa é uma missão, né? Assim, quase que uma obrigação de quem está na universidade,
é fomentar e ampliar o conhecimento. Então vocês não podem deixar aí. Saiu no boteco, tá lá no boteco tomando uma cervejinha e tal, trocando um papo. O cara falou, olha, que o Jornal da Globo falou que a melhoria, que a economia está melhorando, que nós estamos estáveis. Na hora, gente, parte do falar assim, olha aqui, veja aqui, pergunta aqui quem melhorou para quem? Ah, tem que ir para o debate, gente. Não é nem debate político, não. É debate de consciência. Nós entramos para a universidade, nós temos que cumprir o nosso papel de disseminação do conhecimento para melhorar, né, essa estrutura de análise. As pessoas estão muito vulneráveis das informações que recebem hoje. É muita informação, algumas nem verdadeiras são, outras são baseadas em números, estatística. Estatística é muito fácil, né? Estatística eu pego um grafo de estatística, eu dou a interpretação que você quiser. Eu posso mostrar que ficou ruim e posso mostrar que ficou bom com os mesmos números. Faço com muita tranquilidade. Então, assim, se eu, mero mortal aqui, estou conseguindo, imagina esse pessoal que em toda a estrutura por trás tem economistas de renome lá, preparados para fazer essas estruturas de gráfico. Assistam, gente. O pessoal fala assim, não assiste Globo, não. Eu falo, assiste Globo para você aprender a ficar mais indignado e ter mais consciência de classe. Então eu falo, assiste sim, pega o Jornal da Globo, pelo menos uma vez na semana, e assiste a parte econômica. Deixa o Sandenberg falar lá, aquele gráficozinho dele, mostrar a evolução, mostrar que no período histórico do Plano Real, a taxa de juros nunca foi tão baixa. Então é bom assistir isso. Porque aí você volta para a realidade e fala assim, onde? Até que ponto isso é verdade? Tá? Então é importante que vocês façam essa reflexão. Hoje ainda se tem, né, tem muita discussão de que a industrialização, ter a industrialização como objetivo central da política econômica. E aí, o que é o grande problema, né, dessas políticas econômicas? Elas são sempre voltadas não são 4 anos de recessão, não. O Brasil nunca saiu da recessão, gente, isso é ilusão. O Brasil nunca saiu da recessão, isso é ilusão. Ele não recuperar rapidamente, não. É muito difícil de recuperar, porque não tem interesse, né, do capital externo. Ó, eu vou te dar uma lógica para você compreender. Imagine que você é um agiota e você tem uma pessoa que recebe um salário X. E você sabe que você pode tirar dela um pouquinho de cada mês. Você vai querer deixar que essa pessoa avance para ela não precisar mais pegar emprestado na sua mão e você deixar de ganhar? Então, toda vez que alguém disser para você assim, não, mas está melhorando e tende só a melhorar, está acabando a recessão, lembra do agiota, lembra do professor João e fala assim, e o agiota? Porque nada mais é do que ser melhor agiota, juros altíssimos, a dívida nunca acaba, sabe? Essas coisas, é ilusão pensar que isso vai acabar. Não acaba, não. Então, é preciso ter senso crítico com essas informações. Vocês agora, enquanto gestores, né, enquanto bacharéis em administração pública, têm que fundamentar essas afirmações agora. Não podem mais sair afirmando isso. Não se podem permitir isso mais. Que está melhorando e vai melhorar com o tempo. Não façam isso mais. Agora vocês são universitários e têm base agora científica, base econômica, base histórica. É diferente, vocês estão num grupo seleto da sociedade, vocês não podem se permitir mais repetir discurso e dizer o que já vem sendo dito ao longo dos anos, né? Principalmente pelos TV aberta, que são jargões que vão colocando e a tendência é ficar repetindo mesmo. Então, é importante não repetir esse discurso, tá? Essa taxa de câmbio, por exemplo, com esse novo processo de industrialização que estão tentando, né, manter no país, o conceito de melhorar, desenvolver, aí eu sempre pergunto, melhorar e desenvolver para quem? Por exemplo, a taxa de câmbio ela tende a ser apreciada, quer dizer, ela tende a ser supervalorizada. Mas isso é bom para quem? Porque eu não comercializo para fora, eu não compro. Então, se a taxa de câmbio está favorável, e as pessoas tendem a poupar mais, investir menos, está contraditório. Se a taxa de câmbio faz com que eu importe, se eu estou podendo importar a preços menores, qual que é o estímulo para quem está dentro produzir? Está vendo como há uma própria contradição no próprio sistema, no próprio objetivo, entre industrialização como objetivo central da política econômica, mas na realidade ela se contradiz, porque nos seus fatores, né, nos seus
nos seus quesitos econômicos, nas suas características econômicas, se contradiz por si só. O próprio sistema de capital é contraditório, né? Desde a concentração de riqueza, né? Temos como desenvolvimento econômico, e a gente vê, do outro lado, miséria absoluta. Então, o próprio sistema é contraditório. Sim, agora vocês vão ver, em macro ou em microeconomia, não lembro qual das duas, a questão do capital fictício. Hoje a gente vive, dinheiro ele multiplica do dia para a noite. Você compra, por exemplo, ações da Petrobras, né? Imagina que a Petrobras está uma maravilha e ela vai começar a aumentar a produção e ela abre o mercado de ação para vender. Aí você compra a ação dela a R$1 hoje. Aí passa daqui 30, 40 dias, a mesma ação passa a valer R$12. Então de 1 para 12. Dinheiro nascendo, dinheiro reproduzindo, isso é capital fictício. Ou seja, hoje ele está de uma forma, amanhã ele está de outra. Esses 12 pode virar 50 centavos imediatamente no dia seguinte. Então é fictício. Ele está lá para a gente ver, mas ele não é real. É uma outra estrutura agora que eles estão. Exatamente, é um sistema de mercado de especulação. Então, esse capital fictício agora é o que dá a dinâmica da economia. Você pode olhar e tudo que acontece tem a ver. Impactou a bolsa de valor. Então nós estamos nesse período do capital fictício. Tem agora a nova criptomoeda, que eu nem domino muito, né? Nem tenho opinião formada sobre a criptomoeda. A estrutura da criptomoeda eu não tenho nenhum estudo que eu possa me embasar para defender, ser contra ou a favor. Então eu não conheço a estrutura da criptomoeda, não posso nem falar. Mas que o que vocês têm que perguntar é o seguinte: onde se produz muito dinheiro, deve ter algo errado, né? Porque se você produz muito dinheiro, as pessoas começam a comprar muito, de duas uma. Ou vai faltar insumo sob o aspecto da produção, né? Vai faltar produtos, ou então vai a tendência de de subir os preços, porque começa comprando, tende o preço a subir. Se as pessoas começam a procurar demais e o mercado não consegue produzir, né? As empresas não conseguem produzir, o preço tende a subir. Então, essa é a primeira questão aí. Dinheiro não pode nascer dinheiro. Se está nascendo dinheiro, tem algo errado. A gente tem que sempre suspeitar. Né? Seria bom demais a gente chegar na casa da gente, o que era R$1, o que era R$10, virar 100. Olha que maravilha, sair de manhã tinha 10, agora tem 100. Aí amanhã de manhã você tem 1 centavo. Né? Então, toda vez que alguém fala de produção de moeda, eu tenho muito medo. O Brasil não, né? Acho que todo político, em algum momento, todo país, em algum momento, sobre o aspecto econômico, imaginou essa bobagem assim quando a gente é criança. Se está faltando dinheiro, é só produzir mais. Véio. Só que isso tem um preço muito alto, né? Quando a gente é criança, a gente imagina, eu vou fazer dinheiro. Não pede dinheiro, já vi. Eu já cheguei a plantar um cruzeiro no pé de pitanga para ver se ele ia nascer. Criança é doído, né? Depois eu descobri que ele apodreceu. Fiquei muito triste. Ô, Valmir, você está chegando quase na hora da saída. Mas deixa eu te falar, Valmir. A aula é de economia brasileira e eu estou gravando. Tá? Então, assim, o que você não perdeu, na verdade. É bom porque a gente vai batendo um papo aqui, né? O pessoal foi trocando ideia aqui e a gente foi trocando as ideias aqui, foi fazendo um bate-papo. Então, isso aí a gente perde. Mas do aspecto da aula em si, assim, do bate-papo que a gente teve aqui, você não perdeu, não. Você pode assistir, eu vou disponibilizar depois que tiver gravado esse vídeo, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu vou repassar de novo para vocês a questão da avaliação. Porque se chegaram depois, eu sei que vocês vão me perguntar. Então, minha avaliação, ela tem de ter 10 a 12 questões. Nessa eu vou dar tudo fechado, não tem questão aberta. Só que não tem almoço grátis, né? Não falei? Então, se tem questões fechadas, a tendência é que deve ter umas 5, 6 provas diferentes. Por que eu faço isso? Pra vocês não perderem tempo gastando energia, tentando olhar para o lado. Então, professor, eu estou com pressa, eu não consigo estudar, eu preciso de um norte para eu estudar. O norte peguem o questionário, refaçam, estudem as questões do questionário. Com as questões do questionário, seguramente vocês conseguem fazer minha prova e tirar uma nota boa. Tá? Prestem atenção nos detalhes da pergunta. Né? Tem algumas técnicas, quando você faz questão fechada, tem algumas técnicas que você pode fazer. Geralmente, um termo
A1 e A2, né? E A3 e A4 para a próxima avaliação. É exatamente até onde eu fui aqui hoje é o que vai cair na prova. Então, é tranquilo, tá? E no questionário também já está pontuado exatamente até onde eu vou na prova. 1 e 2. Tá? Não, Patrick, não vai não. Você vai tirar nota boa. Estuda o questionário, sabe o que eu estou dizendo? Estuda o questionário, se tiver um tempinho, dê uma lida na apostila também novamente, para entender, né? Lá está mais esmiuçado. Não, a apostila só tem 4, ué. Então é 1 e 2, 3 e 4 para o outro, ué. Do jeitinho que está no bloco lá, do jeitinho que estão nos blocos lá, você coloca. Vou disponibilizar, viu, Fernando? Eu vou disponibilizar para vocês são 4 unidades, correto, pessoal? A apostila da nossa disciplina tem 4 unidades, não é isso? Dessas 4 unidades eu dividi, na verdade, para as avaliações, 2 e 2. Então, bloco 1 e 2, primeira avaliação, bloco 3 e 4, segunda avaliação. Ficou alguma dúvida, pessoal? Às vezes eu falo um pouco rápido e o pessoal fica meio, né, acelerado, mas vai estar gravado lá, eles dão uma desacelerada no vídeo se der. Espero que eu tenha contribuído, né? O pouco que a gente aprende todo dia, a gente vai repassando. Essa é a nossa função, na verdade, né? Professor, na verdade, a gente não você ensina, você troca conhecimento, tá? Então, tem outra aula agora. Quem é, cara? Ciro. Agora é o professor Ciro, tá? E assim, eu estou vendo, aí eu vou puxar a orelha de vocês. Eu estou vendo que vocês não estão perguntando nada para os tutores, porque eles não estão me perguntando, ou então eles são muito bons e estão respondendo fácil para vocês. De 2 uma. Mas se tiver dúvida, vão lá, apostem para o tutor. Tem um tutor lá que é economista. Muito bom, por sinal. Tá? A outra é uma administradora, também muito dedicada. E se tiver dúvida, pode perguntar lá, estão à disposição. Eles vivem me mandando mensagem, professor, cadê os alunos? Eles não vão me perguntar, não, estou doido para responder. Tá? Todas as questões da prova serão semelhantes às do questionário. Exatamente, Fernando. Por isso que minha orientação é estudar o questionário, porque o modelo de minha prova é igualzinho ao questionário. Não vai diferir em nada. O modelo é aquele ali. Pessoal, outra atenção que vocês vão ter na minha avaliação. Eu vi que tem dificuldade. O pessoal, assim, quer marcar um aí, depois ver, marcar outra questão. O que eu fiz? Além das opções de vocês marcarem, tem um gabarito na primeira página. O que vai valer? O gabarito. Então, mesmo que vocês azulou a questão, marcou uma, depois marcou a outra, no final, atenção ao repassar para o gabarito, porque eu vou conferir o gabarito. A conferência, né, a prova vai ser o gabarito, tá bom? Então, atenção, tem gabarito. Vai estar na primeira página, com as orientações do jeitinho. Então, eu vou pontuar pelo gabarito. Eu não vou lá olhar a prova, não. Então, depois não falar, professor, eu tinha marcado tal questão, eu errei. Não, atenção ao gabarito, tá bom? Desejo para vocês uma boa noite. Eu estou à disposição aí, né? Embora vocês tenham mencionado pouco. Eu vou entender que a estrutura da disciplina ficou tão boa no Moodle que vocês entenderam bastante a disciplina. Eu vou entender isso, tá? Espero que seja. Se não for, me acionem, me perguntem. Eu estou aqui à disposição, se precisarem. Eu sempre procuro responder muito rápido. Acho que eu não deixei de responder ninguém até hoje. Eu costumo responder até antes de 24 horas. Eu sou muito rápido nas respostas. Então, se precisar, tá? Eu estou por aí. Abraço a todos. E aí, até a próxima aula aqui agora, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.